você ficar decepcionado com alguém, o cara tinha que ter feito alguma coisa de errada mesmo, assim, sabe? Tipo, porra, bater numa pessoa. Tu falou ainda há pouco que o Bolsonaro é menos pior, foi? Ou não entendi? Eu acho que o Bolsonaro ganhando vai ser. Não vai ser tão ruim. Vai ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto o Lula ganhando. O que eu digo assim, eu não entro, esse mérito aí eu não entro pelo sentido assim, cara, eu acho que deveria ter um limite pra esses caras, esses dois, né? Mas eu acho que o Bolsonaro é pior que o Lula no sentido de, eu já falei até no outro podcast, no sentido de diplomacia. Se o Bolsonaro se comportasse, porque o Lula também é escroto, fala merda pra caralho. Só que se o Bolsonaro se comportasse melhor só na pandemia, tipo assim, então Não, assim, se ele não tivesse entre feito um e nada na outro, pandemia, o ele tinha Bolsonaro ganho. é um cara mais desumano, eu acho. Ele é mais insensível, né? Ele é insensível, ele é burro, ele é grosseiro. Ah, mas converte em voto porque o povo gosta disso, aí é outra coisa. Ele, a figura dele. Porque se ele fosse um cara mais exemplar, o povo ia se aprender. Se aprender, não. O povo ia se. Admirar. Como é que se chama? Corrigir também. Ah. Não, se o meu presidente tá falando uma coisa dessa, e se tu dá um mau exemplo, a galera, mas se ele tá falando, pô, se ele é o presidente. Então, assim, se o Bolsonaro fosse mais diplomata, ele seria um nível. Agora, como gestor, o Lula e Bolsonaro, eu não posso dizer assim, cara, um é menos pior. Pra mim, assim, não, um é menos pior, um é melhor, e eu não sei qual dos dois vai ter, porque, cara, talvez por isso, era o que eles sempre quiseram, né? Fazer segundo turno. Porque eles sabiam que, independente de perder, ia ter mais 4 anos de um nível de polarização. Então, assim, não apareceu nenhuma terceira via, nenhuma. Eu não gosto nem desse nome terceira via. Não apareceu nem Uma via alternativa. alguém que o povo confiasse, Sim. ainda que tenha pessoas com boas ideias, boas propostas, boas intenções, pelo menos na diplomacia, na fala. Na fala. O cara pode ser um mentiroso, mas na fala, Pelo menos. o povo, pô, Falou um certo. presidente, ele precisa saber enrolar, tá entendendo? Então, assim, quando o Bolsonaro ele fala tudo que ele pensa, ele causa toda essa... Ele dá toda a munição que a galera queria. E aí o cara tem que, às vezes, dar uma segurada e dizer assim, olha, vamos atrás das vacinas. Pronto, sai da... Agora, eu não sei se é um ego do cara querer falar demais, demonstrar poder, o histórico militar, né, também. É. Aí fica uma burrice por cima da burrice. Eu acho que ele não sabe. Porque ele poderia ter, tipo. Por exemplo, ele é contra o lockdown. Eu não sou tão a favor do lockdown, assim. Principalmente porque. Pô, tem gente que não consegue tem ficar sem gente que trabalhar, não- tá ligado? tem gente que não- Não existe, não é E, a, realidade. e o auxílio demorou, né, a entrar. Sim. Tipo, foram alguns meses e pra quem tá com fome se fudendo, não tem como... Então, e aí ele foi o cara que defendeu o ser contra o lockdown. Então, e ele foi muito massacrado Se por ele isso. fosse na pandemia um cara normal, ele teria se reeleito aí tranquilo. Mas será que não tinha um elemento de que a mídia sempre vai tentar fazer a caveira do cara? Então, mesmo se ele fosse normal, eles iam... Mas aí o poder argumentativo do cara... Ei, pô, tu é um político, pô, tu tem que saber... lidar com esse Tu sistema. tem que saber, né? pô, o político, ele... Por isso que se diz que, por exemplo, muita gente de esquerda fala assim, tu não pode falar de política, tu é um comediante, tu é burro. Aí eu disse, pô, mas o cara que vocês idolatram é o Lula, pô. O Lula formou assim, quê? Em porra nenhuma. E o Lula tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, engana-se quem pensa que para ser político precisa ser letrado. Você precisa entender de povo, você precisa entender de situação. Uhum. Querendo ou não, o Lula entende de Sim. conversa com o povo. Ele sabe a linguagem do povo. Então, assim, ele tá se perdendo agora porque a esquerda virou só lacração. Ela se desconectou do povo. Se radicalizou demais. Radicalizou demais. Hoje a gente tava no Uber, a gente já parte de um princípio que o Uber é bolsonarista e o cara de hoje era lulista, né? E a gente falando assim, pô, as armas, ele falou assim, aí, Bolsonaro ganha não. Aí a gente já mudou nosso discurso, que a gente fica brincando. Aí eu digo, ei, pô, aí o Will, esse cara fez pelo Brasil, bicho, demais, viu? Aí o cara, ele não ganha não, pô. Aquela teba de vapor. Aí começou-se uma... Então, assim, sempre é um bolsonarista. Hoje foi uma exceção, entendeu? Falou aquela Michelle vai abandonar ele. E ele vai pra cadeia. O cara já voltou logo uma... Já criou toda uma história. Ele já que criou vai assim, ele acontecer. ser um desejo dele ali e tal. Bom, é possível que ele vá pra cadeia mesmo. Né? Do cara, jeito que a galera Mas tá... eu acho que, eu não sei se não, porque ele vai usar a prerrogativa do Lula, né? Se o STF aceitou... Se ele sair do poder, né? O STF aceitou que o Lula saísse, ele vai ter que... Ele vai usar... Porque, assim, o Bolsonaro tem muito poder. Depois dessa eleição,
poder em Senado, poder em Congresso, poder em governos. É verdade. Então, se ele ganhar em São Paulo com esse Tarcísio, então assim, que eu acho que vai ganhar, porque a maioria das pessoas que não gosta de PT. E o Haddad foi mal quando foi prefeito aqui. Foi mal quando foi prefeito e vai juntar os dois outros candidatos, acho que é França, não sei lá o nome do outro, Garcia, e vai juntar tudo pro Bolsonaro. Por que vota no PT? Já vota no primeiro turno. Quem gosta do PT já... Já votou, né? E o histórico do PT negativo é muito famoso nas ruas. Sim. Então, assim, eu acredito que ele tenha isso. Mas se o Bolsonaro fosse na pandemia um cara realmente... Porque por mais que a imprensa batesse, ele tinha que chegar e dizer, cara, tem que ser... O cara ser calmo, sereno. Pô, tô sendo atacado aqui. Só falar, quando um cara vem me atacar, por exemplo, eu faço uma crítica a um cara, a coisa que ele gosta. Ele fala assim, mas você não sei o quê. Eu digo logo assim, cara, o objeto de debate não sou eu, pô. É o governo do Piauí, é o estado do Piauí, é a educação que tá faltando, merenda na escola. Eu lembrei agora que eu dividi a merenda da escola, eu estudei escola pública a vida toda. E eu dividi a merenda da escola com o ensino fundamental. Quer dizer, o fundamental dividia com a gente no ensino médio. E à tarde o diretor dizia assim, ó, não estrague a comida não, porque você nem era para estar comendo essa comida do ensino fundamental. A gente tá dividindo aqui. Eu ficava me culpando. Cara, eu tô tirando comida da boca das crianças de manhã, pô, no ensino fundamental. Eu ficava me sentindo mal. 2011 e tal, porque o cara não tem consciência política. Aquilo dali... Tava sendo roubado. Tu sabe que é um direito teu, mas, na verdade, tinha um desvio dentro da própria escola. Que história é essa de fundamental? Então, assim, essas pequenas coisas me incomodam muito. Assim, me incomoda mais no interno, né? Eu também aprendi a dosar mais a minha comédia e tal. Mas, assim, numa conversa como a gente tem aqui, ou com uma conversa com meus amigos, eu fico pensando assim, cara, isso aí pra mim são situações que eu vejo que só vai piorar. E o Bolsonaro tem uma parcela de culpa muito grande, porque ele teve uma mega oportunidade. Ele desperdiçou a oportunidade dele. Desperdiçou demais. Independente que ele possa virar o jogo aí, que essa pandemia aí era só ser normal. Muita grosseria, e isso pega no povo. Porque você tá, por exemplo, você é um cidadão, e aí sua tia morreu de Covid. Aí você liga a TV e o cara fala, eu não sou coveiro. É nisso que eu falo que... tu tá triste pra caralho que tua tia morreu. É nisso que eu falo que ele é pior que o Lula. Sim. Entendeu? Sim. Com essa questão insensível que tu falou. Porque como gestor público, pra mim, o orçamento secreto, o petrolão, todas essas coisas vão se cruzando. Porque, no fim das contas, tá em Lula e Bolsonaro e o Centrão, que é o que manda mesmo. Então, o Centrão tava com o Lula na parte da corrupção. E o Centrão tá aqui no Bolsonaro na parte da corrupção. Então, fica como? Mas a gente precisa governar. Ok. Eu não voto em segundo turno em ninguém. Já falei, não voto em primeiro turno, porque se eu me convencer que vai existir um menos pior e que nesse momento é liberdade ou problema, ou democracia, ou ditadura, sei lá o quê. Se eu me convencer com isso, a culpa não vai ser minha, pô. Eu não posso ter a culpa do político que fez merda terceirizada em mim, que sou só um eleitor cidadão que me foda de pagar imposto. Aí o cara diz assim, é por causa de pessoas como você que o Brasil tá... Por quê? De mim? De tu? É o monarca que... falou do Nordeste, digo, mas aí a gestão pública, alguma coisa tá errada nesse cálculo aí, pra mim não me convence. Sim, o pior é que o cara que vai votar no Lula vai se fuder dos dois lados, porque se o Lula ganhar, vai ser uma merda o Brasil, e os bolsonaristas vão te culpar pelo Lula. Se o Bolsonaro ganhar, vai ser uma merda o Brasil, e os lulistas vão te culpar pelo Bolsonaro. A pior situação pra se ter nesse momento é a isenção. É a pior... Perde seguidor, mas não sei o quê, mas eu gostei, não sei o quê. A galera, eu já falei que não vou votar também. Não votei, não saí de casa no dia 2, fiquei jogando.